Qual foi a proposta de Satanás a Eva? Leiamos. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, versos 3 e 4. Baseando-se nessa passagem, Ellen White, a profetisa do Adventismo, ensina que a imortalidade da alma é uma doutrina ensinada pelo diabo desde o Éden. Vejamos o que ela diz. Mas, depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de inculcar a crença da imortalidade inerente do homem. Livro O Grande Conflito, página 534. Mas vejamos o que a Bíblia diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eclesiastes capítulo 3, versos 11. Veja que a ideia de eternidade vem do próprio Deus e não do diabo, como diz Ellen White. Ela ensina que as palavras de Satanás, certamente não morrereis, ditas a Eva, foi a primeira mentira de Satanás, e que suas palavras foram o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. Vejamos. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva, no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, esta declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos da cristandade e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. Livro O Grande Conflito, página 533. Que as palavras de Satanás eram mentiras, isso não há o que discutir. Mas o ensino adventista insinua que Satanás prometeu a Eva a imortalidade, caso ela viesse a comer do fruto proibido. Mas será que foi essa a proposta do diabo? Vejamos o texto que mostra o diálogo entre Eva e a serpente, ou o diabo. Leiamos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 4. Deus havia dito ao homem que ele morreria. Vejamos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 17. Morreram Adão e Eva no sentido em que os adventistas interpretam a palavra morte? Um estado de inexistência? Não. Aconteceu a morte física do casal? Não. Eles continuaram vivos. Deus mentiu? Claro que não. Mas o que realmente aconteceu? Eles morreram sim, naquele mesmo dia, pois foram postos fora da comunhão com Deus. Vejamos. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus
entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. Adão e Eva foram colocados fora do jardim do Éden. Vejamos. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versos 24. Ou seja, eles morreram espiritualmente. Foram afastados da presença de Deus. E como consequência, essa morte veio a atingir a todos os homens. Vejamos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versos 12. Fisicamente, Adão veio a morrer com 930 anos, conforme Gênesis capítulo 5, versos 5. Mas a morte espiritual ocorreu naquele mesmo dia. Esta é a morte a que o texto se refere. Quando o homem se afasta de Deus, ele está vivo fisicamente, porém morto espiritualmente. Vejamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versos 1. A palavra morte na Bíblia, no original grego, thanatos, tem sempre o sentido de separação. Morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus. Morte física, que é a separação da alma ou espírito do corpo. E morte eterna, ou segunda morte, que é a separação eterna do homem de Deus. O pecado de Adão gerou a morte espiritual, que como consequência gerou a morte física. E se o homem não se arrepender dos seus pecados e não se converter a Cristo, gerará a morte eterna. Mas o que realmente a serpente prometeu se eles provassem do fruto do conhecimento do bem e do mal? Prometeu que se tornariam imortais? Não. Até porque eles já tinham em mente a imortalidade. Como o diabo ia prometer uma coisa que o homem já tinha? Deus fez o homem perfeito, sem pecado, reto, para ser eterno. Vejamos. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versos 29. Antes de cederem à tentação, eles eram imortais. Possuíam a vida eterna, caso escolhessem permanecer em obediência a Deus. O pecado é que gerou a morte. Vejamos. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versos 15. Ou seja, o pecado de Adão gerou a morte espiritual. Na verdade, a proposta da serpente era que o homem seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Não dependeria mais de Deus. Vejamos. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 5. Portanto, essa foi a proposta de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva divindade, pois seriam iguais a Deus, e não imortalidade, já que a imortalidade eles já tinham.
É incrível, mas até a palavra de Satanás, Ellen White, distorce.